Na poeira de uma pequena cidade esquecida, onde o tempo parecia ter parado e as ruas ecoavam o som do abandono, vivia Elisa, uma menina marcada pelo desprezo. Órfã desde muito jovem, ela foi deixada aos cuidados de parentes distantes que a viam mais como um fardo do que uma criança a ser amada. Eles não compreendiam seu sofrimento nem o silêncio profundo que carregava, e por isso tratavam-na como uma presença indesejada em sua casa. A cada dia, Elisa sentia que seu valor não era reconhecido, como se ela fosse invisível aos olhos de todos. A pequena cidade, com suas tradições e valores estreitos, não era um lugar que recebesse bem os diferentes. Ela se tornara alvo de olhares desconfiados e sussurros maldosos por ser órfã, por não se encaixar nos padrões da comunidade. Nas escolas, era excluída das brincadeiras, e os outros estudantes a viam como alguém que não merecia a atenção que eles davam uns aos outros. Quando os outros falavam sobre seus sonhos, suas aspirações e suas famílias, Elisa sentia como se estivesse observando uma vida que não era a sua, uma realidade à qual ela nunca teria acesso. A dor da rejeição era constante, mas em meio à escuridão, Elisa encontrou algo que poucos viam: sua própria inteligência. Em vez de se deixar dominar pela tristeza, ela mergulhou nos livros, buscando consolo nas histórias que a transportavam para outros mundos. Ali, nas palavras dos autores, Elisa descobriu que a dor podia ser transformada em força, que sua mente poderia levá-la a lugares que o mundo ao seu redor nunca sonhou. Mas no fundo de seu ser, Elisa sabia que tinha mais a oferecer do que o que os outros viam. Ela nutria um sonho silencioso, mas ardente: provar a si mesma e aos outros que era capaz de algo grandioso. A oportunidade de mudar sua vida apareceu de maneira inesperada: uma bolsa de estudos em uma cidade distante. Aquele era o momento que ela tanto aguardava. Deixando para trás a cidade que a rejeitava, Elisa tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela se lançou no desconhecido, sem hesitar, com a determinação de quem já havia vivido o suficiente para saber que a vida não espera por ninguém. Ao chegar na cidade distante, Elisa se viu diante de uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. As ruas movimentadas, as pessoas apressadas e a vida agitada de uma cidade maior pareciam um contraste gritante com a quietude de sua cidade natal. Mas, por mais que o ambiente fosse novo e promissor, Elisa logo percebeu que as dificuldades não haviam desaparecido. Ela ainda carregava consigo as cicatrizes da rejeição e, embora agora estivesse longe dos olhares condenatórios de sua antiga cidade, o peso da invisibilidade não a deixava. Na universidade, Elisa se dedicou aos estudos com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela sabia que essa era sua única chance de mudar sua vida e estava disposta a dar tudo de si para aproveitar ao máximo a oportunidade que tinha recebido. Mas, apesar de sua inteligência e dedicação, logo percebeu que, em muitos aspectos, o mundo acadêmico também não era um lugar fácil de navegar para alguém como ela. Seus colegas, muitos deles provenientes de famílias ricas e influentes, olhavam para ela com desdém. Não apenas pelo fato de ela ser uma estudante bolsista, mas por sua aparência simples, suas roupas modestas e, principalmente, pelo fato de ser alguém que havia sido marginalizada desde a infância. Elisa passou a sentir que, em cada sala de aula, em cada corredor da universidade, ela era tratada como uma intrusa. Sua condição financeira era um estigma constante que a fazia se sentir ainda mais isolada. Quando tentava se aproximar de outros estudantes, era frequentemente ignorada, ou, pior ainda, era alvo de piadas sutis, disfarçadas de comentários engraçados. O preconceito que ela nunca imaginara enfrentar em sua nova vida parecia ter encontrado um novo disfarce. Agora, não era mais sobre ser órfã, mas sobre não pertencer ao círculo social dos outros. Ela era uma forasteira, e isso a deixava com uma sensação de solidão cada vez mais profunda. A cada novo desafio, Elisa sentia o peso da sua dor antiga voltando à tona, mas ao mesmo tempo, também sentia a chama de sua determinação crescer mais forte. Ela não poderia se deixar derrotar. Ao invés de se render à tristeza
ou se permitir ser engolida pelo desconforto de sua posição, Elisa se agarrou ao que sabia fazer de melhor: estudar. Ela começou a se destacar em suas disciplinas, surpreendendo até mesmo seus professores com sua inteligência e dedicação. No entanto, enquanto suas notas se destacavam, ela continuava a ser invisível no mundo social ao seu redor. Nenhum reconhecimento genuíno parecia vir de seus colegas, e ela se via constantemente lutando para encontrar seu lugar em um espaço que parecia não ter espaço para pessoas como ela. Essa solidão, embora profunda, acabou se tornando o combustível para sua perseverança. Elisa sabia que para alcançar seus objetivos precisaria mais do que de uma boa educação. Ela precisaria aprender a navegar nas águas turbulentas da discriminação e da exclusão, e isso significava, muitas vezes, enfrentar os próprios medos e inseguranças. O que ela não sabia era que, dentro dela, já estava se formando algo muito maior do que ela imaginava: a força para desafiar e superar qualquer obstáculo. Porém, nem tudo seria fácil. Uma série de obstáculos financeiros ameaçava seu progresso. Ela mal conseguia pagar suas contas, muitas vezes tendo que escolher entre comprar livros ou se alimentar adequadamente. Além disso, a pressão para ser reconhecida e aprovada por pessoas que nunca haviam se importado com ela começava a minar suas forças. Elisa teve que aprender a lidar com a solidão, com as dificuldades financeiras e, mais ainda, com a sensação de que, por mais que se esforçasse, o mundo ao seu redor parecia sempre um passo à frente, deixando-a para trás. Mas Elisa se recusava a desistir. Aquele era o seu momento, e ela não deixaria que nada nem ninguém a fizesse voltar atrás. Sabia que, no final, a luta valeria a pena. Elisa, aos poucos, foi se acostumando com a solidão de sua jornada, que ela sabia que, por mais que fosse difícil, não podia se permitir fraquejar. Cada obstáculo, cada humilhação, cada momento de dúvida só a fazia mais forte. Mas, mesmo com toda a sua resiliência, a pressão foi crescendo até que um evento inesperado mudasse o rumo de sua vida. Era uma tarde comum, e Elisa estava na biblioteca da universidade, com seus livros espalhados pela mesa, tentando se concentrar em mais uma tarefa importante. De repente, uma das suas professoras, uma mulher conhecida por sua exigente postura e por sua falta de paciência com os alunos mais diferentes, se aproximou de sua mesa. Elisa engoliu em seco. Sabia que aquela mulher raramente falava com os alunos fora da sala de aula, e quando o fazia era para apontar falhas. Elisa, disse a professora, sua voz séria, gostaria de conversar com você sobre seu desempenho. Elisa ficou tensa. Pensou que mais uma vez estava prestes a ser criticada. Mas, para sua surpresa, a professora se sentou ao seu lado e a observou por um longo momento, antes de continuar. Eu vejo o quanto você se dedica, o quanto se esforça, mas há algo que está faltando. Você tem um brilho, uma chama, mas tem se escondido. Por que tem tanto medo de ser vista? As palavras da professora cortaram Elisa de uma maneira que ela não esperava. Medo de ser vista? Ela sempre soubera que não era como os outros. Tinha medo de se expor, de ser julgada novamente, de não ser boa o suficiente. Mas, ao ouvir aquelas palavras, algo se acendeu dentro dela. Elisa percebeu que, apesar de sua dor, ela estava ali por uma razão. Sua história, sua luta, tudo o que ela havia enfrentado a tornava única. E naquele momento, ela entendeu que não precisava mais se esconder. Seu valor não estava apenas nas notas ou na dedicação, mas em sua capacidade de transformar a dor em força e a solidão em uma plataforma para crescer e inspirar. Essa revelação se deu em um momento inesperado e delicado. A professora, que até então havia sido apenas uma figura distante e imponente, começou a falar sobre o impacto das experiências pessoais na maneira como se aprende e ensina. Elisa ficou impressionada com a maneira como aquela mulher, aparentemente tão dura e crítica, agora parecia enxergar algo mais profundo nela. E foi naquele instante que ela decidiu dar o próximo passo em sua jornada. A virada de Elisa não veio de uma grande vitória acadêmica ou de um reconhecimento social imediato.
Veio de uma mudança interna, uma aceitação de si mesma e uma decisão de não mais esconder o que ela realmente era. Ela não era mais a menina invisível. Não importava o quanto as pessoas ao seu redor a julgassem ou ignorassem. Ela sabia agora que tinha algo importante a oferecer ao mundo. Sua história tinha um valor imensurável e ela estava disposta a compartilhá-la. Nos dias seguintes, Elisa começou a se tornar mais confiante. Ao invés de se encolher, ela passou a se expressar com mais intensidade, a dividir suas ideias e visões com seus colegas, sem medo de ser rejeitada. Seu trabalho na universidade começou a refletir não apenas seu intelecto, mas também sua paixão e humanidade. A professora que antes a via com distanciamento, agora passou a apoiá-la, ajudando-a a vislumbrar um futuro além da faculdade. Um futuro no qual ela usaria sua experiência para fazer a diferença. Mas a maior reviravolta aconteceu em uma conversa casual com um grupo de estudantes em um evento acadêmico. Elisa, que inicialmente se sentia deslocada, passou a ser ouvida com mais atenção. Eles começaram a reconhecê-la não apenas como uma estudante brilhante, mas como alguém que, com seu caráter e coragem, poderia contribuir para a mudança. Ela, que sempre se sentiu um peso para os outros, começou a perceber que tinha um poder único de inspirar as pessoas ao seu redor. Foi nesse momento que a verdadeira transformação aconteceu. Elisa não estava mais à mercê das circunstâncias. Ela havia se tornado o agente de sua própria mudança. Ela não só encontrou seu lugar no mundo, mas, mais importante ainda, encontrou a força para moldar esse mundo de acordo com sua visão e seus valores. O tempo passou e Elisa se formou com honras, não apenas devido às suas conquistas acadêmicas, mas pelo impacto profundo que teve em todos ao seu redor. Ela se tornou um exemplo de perseverança, de superação diante de adversidades que pareciam impossíveis de vencer. Mas o que mais impressionava as pessoas não eram apenas suas notas ou sua ascensão acadêmica, mas sua capacidade de se conectar com aqueles que, como ela, haviam sido esquecidos pela sociedade. Elisa sabia que, embora tivesse conquistado um lugar no mundo, a verdadeira vitória não estava em seu diploma ou em sua carreira de sucesso. A verdadeira vitória estava em como ela usava sua experiência para ajudar outros a encontrarem o seu próprio caminho. Ela começou a atuar como mentora para jovens em situação de vulnerabilidade, compartilhando sua história e incentivando-os a não desistirem de seus sonhos, por mais difíceis que fossem os obstáculos. Elisa entendia o que era ser invisível, o que era sentir que não se pertencia a lugar algum. Por isso, ela sabia que sua missão era dar voz àqueles que, como ela, eram silenciados pelo sistema. Em sua nova vida como defensora dos direitos dos marginalizados, Elisa usou sua profissão para combater injustiças, representando aqueles que muitas vezes eram deixados para trás pelo sistema. Ela trabalhava incansavelmente para garantir que todos tivessem a chance de ser vistos, ouvidos e respeitados. Cada caso que ela defendia, cada pessoa que ela ajudava, era uma vitória pessoal. Elisa não apenas se tornou uma profissional respeitada, mas também uma líder que inspirava outros a se levantarem e a lutarem por um mundo mais justo. Ela também se envolveu em diversas causas sociais, criando programas de apoio a jovens órfãos e a pessoas de comunidades marginalizadas. A cada dia, ela lembrava a si mesma de onde veio e de como o apoio de uma única pessoa, no momento certo, poderia mudar toda uma vida. Elisa sabia que a verdadeira mudança não acontecia de cima para baixo, mas de dentro para fora. E foi isso o que ela tentou ensinar a todos ao seu redor. Mas, mesmo com todas as suas conquistas, Elisa nunca perdeu sua humildade. Ela nunca se esqueceu de quem ela fora. A menina invisível, desprezada, que um dia acreditou que não tinha valor. Ela sabia que, sem as dificuldades que enfrentou, não teria se tornado a pessoa que era hoje. Cada luta, cada desafio, tinha a tornado mais forte, mais consciente de seu propósito. Em um evento de arrecadação para uma de suas iniciativas, Elisa foi chamada ao palco para falar. Ela, que já estava acostumada a ser vista com respeito e admiração, sentiu, pela primeira vez em muito tempo,
a emoção da gratidão pura. Olhando para a plateia, ela viu rostos familiares e novos, todos reunidos para apoiar uma causa que ela, com tanto esforço, havia construído. Quando começou a falar, sua voz firme e calma reverberou no coração de todos presentes. Eu sei o que é sentir que não temos valor, o que é ser ignorado, julgado, descartado, mas eu também sei que dentro de cada um de nós existe uma força imensa. E quando você acredita nela, quando decide agir, as portas começam a se abrir. O que mais importa não é o quanto você sofre, mas o que você faz com esse sofrimento. A dor pode ser transformada em poder, em mudança. E quando você encontra sua voz, nada pode silenciá-la. Essas palavras ecoaram em cada pessoa ali presente. Elisa não estava apenas contando sua história. Ela estava compartilhando a lição mais profunda de sua vida, que, em cada momento de dor, há a semente da transformação. Ela havia aprendido a usar sua dor para crescer, para empoderar os outros, para ser a diferença que tanto desejava ver no mundo. Quando o evento chegou ao fim, muitas pessoas se aproximaram de Elisa para agradecer, para contar como suas palavras haviam tocado suas vidas. Ela sentiu uma onda de emoção, não pela admiração ou pelos elogios, mas pelo reconhecimento de que seu trabalho estava fazendo uma diferença real. Ela sabia que, embora tivesse alcançado muitos dos seus objetivos, ainda havia muito mais a ser feito. Mas agora, ela estava pronta para continuar sua jornada, não apenas como uma mulher bem-sucedida, mas como uma inspiração viva de que, com coragem, humildade e perseverança, qualquer um pode transformar a dor em um propósito maior. A história de Elisa, a menina marcada pelo desprezo, não era mais uma história de sofrimento, mas uma história de redenção e transformação. Ela se tornara a própria luz na escuridão, mostrando ao mundo que mesmo os momentos mais difíceis podem ser moldados em algo belo e poderoso. A verdadeira força não vinha das circunstâncias, mas da capacidade de ver além delas e, com coragem, caminhar em direção ao que se pode ser.